Nosso tema hoje, então, será salvação pela graça. O que é isso, né? O que isso significa? Como nós vamos entender esse assunto? Esse assunto ele faz parte já da série, né? Então seria muito interessante que aqueles que estão chegando aí pela primeira vez voltem aos estudos anteriores. Inclusive, no estudo de número 4, nós aprendemos um pouquinho sobre o plano da salvação. Nós precisamos entender que se a salvação é pela graça, em primeiro ponto, entender por que nós precisamos ser salvos, né? Salvos do quê, né? Então, em resumo, nós precisamos ser salvos do pecado, né? Esse é o nosso, o nosso grilhão, né? Aquilo que nos segura a este mundo e nos aproxima do inimigo, né? E entendemos que o pecado é o que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós precisamos entender sobre qual que é esse plano de Deus, como que foi traçado esse plano. Então, volte ao estudo de número 4 para entender um pouquinho mais. No estudo de número 5 também aprendemos sobre a fé, o arrependimento e a confissão, passos importantes também dentro do plano da salvação e outros estudos importantes. Nós aprendemos aí sobre o resultado, né, desse plano, que é uma vida com o fim do pecado, né, através de vivermos com Jesus eternamente nos céus e na nova terra. Então, entrando diretamente ao ponto que estamos aqui, a salvação pela graça, nós temos aí um primeiro ponto de conflito, né, ou de talvez incompreensão das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia inteira ela revela que a salvação é unicamente pela graça. Muitos acham ou entendem que o Velho Testamento ele é o livro das obras, né? A salvação através das obras e da lei. E dizem que o Novo Testamento é onde sim se explica que a salvação é pela graça. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Que existe essa separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Vamos então começar abrindo as suas Bíblias em Gênesis. Abram então, vamos lá entender um pouquinho como que foi a vida de Noé. Gênesis, vamos aí, capítulo 6 e o verso 8. Lá no início da Bíblia, então, nós vamos entender um pouquinho como que foi com Noé. 6 e o verso 8. Diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça em algumas versões, né, diante do Senhor. Noé não foi salvo pelas obras que ele fez, ou por alguma coisa que ele realmente obedeceu, ou porque ele construiu a arca, não. Noé realmente ele foi achado graça, né, diante do Senhor. Nós temos agora um outro exemplo, Abraão, Gênesis, no capítulo 15, e o verso 6, também a Bíblia diz que Abraão, né, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, desde o Antigo Testamento, nós temos aí fortes exemplos que indicam que a salvação já era pela graça, né? Aqui diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Ele simplesmente teve a fé em Deus, e isso foi dado a ele como um motivo de salvação, né? Temos aqui mais um exemplo no Velho Testamento, Davi. Davi escreveu o Salmo 6 e ele disse o seguinte: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então, está aqui muito claro
através das Escrituras, que a salvação ela já vinha mediante a graça. O próprio Davi já tinha esse conceito, né, claramente em sua mente, implorando para o Senhor, né, salva-me por tua graça, não por méritos, não por obras, não por coisas que tenha que fazer para conseguir a salvação, né? Então, Davi já tinha realmente esse conceito. Então, nós vimos aí o Velho Testamento, mas e o Novo Testamento, né? Como que nós vemos essa salvação, como que nós podemos realmente ser salvos? Vamos abrir então Atos capítulo 15, verso 11. Textos, alguns dos muitos textos, né, que nós temos na Bíblia ensinando o método da salvação, né? Atos capítulo 15 e o verso 11. A minha Bíblia diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Temos outros versos também, Efésios capítulo 2, verso 8, que é um verso bem conhecido, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Temos mais um texto também, em Romanos, capítulo 3, verso 24, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, olha que redundância, né? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, se alguém disser que a salvação é pelas obras, não é coerente com o conceito bíblico, né? A salvação ela é unicamente pela graça, só pela graça. Vamos pular aqui para o último livro da Bíblia. Nós fomos no primeiro, vemos alguns livros intermediários, e agora no último livro da Bíblia, do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho que? Eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com forte voz, e aí continua o teor, né, desse evangelho. Mas um ponto importante para nós pensarmos é que o evangelho ele é eterno. Então não existiu um evangelho antes, né, no Velho Testamento, um evangelho antes de Cristo, um evangelho depois da vinda de Cristo. O evangelho sempre foi o mesmo evangelho. Então, desde as vestes que foram colocadas ali em Adão e em Eva, já foi uma obra da graça de Cristo, né? Então vamos pensar o seguinte: se a salvação, então, ela é única e exclusivamente pela graça, qual é a importância das nossas obras e da obediência? E agora? Como é que fica essa questão, né? Se é só a graça basta, nós não precisamos de mais nada, posso viver a minha vida, então, do jeito que eu quiser? Vamos lá, Mateus capítulo 25, a partir do verso 35. Acompanhem comigo, Mateus capítulo 25. Mateus 25, a partir do verso 35. Vamos pincelar aqui alguns versos.
Diz assim, Cristo dizendo, né? Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram, e eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Verso 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí, repete os textos, né? E aí o verso 44, quando foi que vimos, né, o Senhor com fome ou com sede? E o 45, então o rei respondeu: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Então o ponto que nós precisamos pensar é o seguinte: essas obras, elas foram para a salvação? Aqui a Bíblia não está ensinando que essas obras foram para a salvação, porém, elas revelaram realmente um resultado, se aquelas pessoas realmente estiveram de acordo com a salvação. Então, aqui nós vemos que não é possível a pessoa ser salva sem demonstrar esse resultado, né? Por isso disse aqui: afaste-se de mim, né? Temos mais um texto aqui em Mateus capítulo 7, verso 23, um pouquinho para trás, Mateus capítulo 7. Verso 23. Diz assim: então lhes direi claramente: eu nunca vos conheci, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, nós precisamos entender duas coisas aqui. Uma coisa é a salvação. A salvação, ela é pela graça. Mas nós não temos nenhuma evidência bíblica de que a pessoa ela é salva sem a demonstração de que ela foi salva. Como que é a demonstração da salvação? Através das obras, né? É um resultado, é uma demonstração de que a pessoa foi salva, né? Mostra-me que você foi salvo, né? Mostra a sua salvação. Sem as obras não é possível. Então, temos aqui essa ilustração, né, de que a causa é a graça, né, que é um presente gratuito de Deus, recebida unicamente pela fé. Não fazemos nada para merecer. Mas, por outro lado, temos aquilo que é visível, né? Aquilo que é visível, os frutos, que são as consequências, os resultados, que são as obras, que é uma vida transformada pelo amor, o abandono pelo pecado e egoísmo e o desejo, então, natural de obedecer a Deus, né? Então, a graça de Cristo, ela também é um poder para a obediência, né? Nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, aqui nós não podemos correr o risco, né, de inverter essa ordem, né? As obras para a salvação, isso não está de acordo com o ensinamento bíblico, né? Primeiro vem a graça, né? E então o resultado seria as obras. Então você não pode obedecer para ser salvo. Você obedece porque já está salvo em Cristo Jesus, né?
E o ladrão na cruz? Onde estavam as obras do ladrão na cruz, né? Como que foi essa história? Nós sabemos muito bem que o ladrão estava ali, junto, perto de Cristo, e simplesmente Cristo concedeu ali a salvação para ele, né? Certamente estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão ali por um momento já recebeu essa graça da salvação e não precisou demonstrar as suas obras, porque é como se ele já recebesse ali duas bênçãos, né? Ele recebeu ali a salvação e a morte para ele também foi um presente, porque não precisou continuar nessa vida que nós temos aqui, né, neste mundo, né? Foi um caso para ele, uma bênção em dose dupla. Mas não quer dizer que nós devemos desejar a morte. Pelo contrário, nós precisamos realmente deixar que Deus atue em nossa vida para podermos também demonstrar que somos salvos, né? Se ele tivesse sobrevivido, né, ou saído da cruz, certamente a graça de Cristo daria também a força para que ele demonstrasse essa salvação, né? Mas por que esse exemplo ele é importante? Porque não foi uma vida que ele viveu que, como resultado, recebeu a salvação. O exemplo do ladrão na cruz é um exemplo fácil de compreendermos, que não precisou da vida, né, de obras para que ele merecesse estar com Cristo nos céus. Não. Foi um momento, mas ele simplesmente aceitou a salvação que foi realmente dada pela graça de Cristo. Então, ele foi justificado por Cristo, independente das obras, né, o do passado, né? O passado foi eliminado, não foi considerado. Agora, dali em diante, é uma nova história, né? Então, uma vida de obediência é um outro capítulo, né? É um novo estudo, né? Qual que é o estilo de vida do cristão? Nós aprenderemos ainda mais para frente, né? Como será o estilo de vida do cristão. Mas a salvação, temos que entender que ela é unicamente mediante a graça de Cristo. Então, em outras palavras, né? O que é a salvação pela graça, né? É um favor divino imerecido, né? Não temos mérito nenhum em receber a graça, não temos que pagar nada, ela não se conquista, ela é totalmente gratuita. E Deus salva porque Ele realmente quer salvar, né? E Ele quer salvar a todos. Infelizmente, nem todos querem receber esse presente. Essa é a grande diferença. Deus deseja salvar a todos, independente de quem seja, mesmo o ladrão, né? Que mérito ele teria por receber a salvação? Mas ele aceitou a Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Aceitar a Cristo e a partir de então, deixar que Ele faça essa obra em nossas vidas, né? Então, a lei, ela salva? Não, né? Não, a lei, ela não salva. A lei é como um espelho. Ela simplesmente mostra a nossa sujeira, que é o pecado, mas o espelho não tem poder em nos limpar. Quem nos limpa e salva é somente Cristo. Tiago 2,10 diz: porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, nós recebemos a culpa através do pecado, da transgressão da lei, e carecemos então agora da graça de Cristo. É isso que nós precisamos, realmente ser salvos pela graça. Então, concluindo, a graça, ela foi concedida para nós, né? Para você. É isso que você precisa aceitar, esse plano. Jesus estende então os braços para oferecer o dom mais precioso do universo. Ele morreu para substituir a sua vida de pecado pela justiça perfeita dele. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse estudo, por exemplo,
Se eu posso perder a minha salvação, posso ser salvo e depois perdê-la? É possível, será? Posso ser salvo e continuar transgredindo a lei? E pessoas, por exemplo, que nunca ouviram falar de Jesus, elas podem ser salvas? Nós precisamos buscar aprofundar mais a palavra. Eu sei que muitos ainda estão engatinhando no conhecimento da palavra, e é por isso que nós estamos aqui, para ajudá-lo a conhecer um pouco mais. Você pode entrar em contato conosco, mas você precisa realmente aceitar a Cristo, deixar que Ele faça essa obra, né? Então, a nossa decisão hoje, qual será? Qual será a nossa decisão? Aceitar que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo, e entender e compreender que aceitar a Cristo é confessar, abandonar os pecados, seguir os mandamentos de Deus, ter uma experiência do batismo e ser perseverante, e estar disposto a seguir esses passos, então, na sua vida, né, na nossa vida.